tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente para retomar o nosso tempo das cerejas. Começámos em 2020, numa época bastante complicada, em que estávamos em nossas casas e não podíamos fazer o que vamos fazer hoje, que é conversar em conjunto. A rúbrica O Tempo das Cerejas correspondeu exatamente a uma urgência de pensar esta enorme transformação que um pequeno vírus trouxe à sociedade humana, mas de repente também revelar coisas que já cá estavam e que às tantas nas nossas casas e em silêncio e correndo um pouco menos para os sítios do costume nos fomos apercebendo. Então começou por ser uma rubrica de ensaio. No ano passado tomou um formato de podcast, de conversas, e agora quisemos muito trazer o Tempo das Cerejas para os sítios onde desenvolvemos o programa e podermos estar com as pessoas ao vivo, trazer as nossas convidadas e convidados para estar convosco. Este ano também fizemos uma espécie de parceria poética com uma pessoa que no final do ano virá apresentar um livro. A Ana Paz vai apresentar este ano um livro chamado Quem Tem Medo das Emoções, também filho da pandemia. E em conversa com a Ana, e porque queríamos fazer uma sessão em volta do livro e desta pergunta bastante interessante, achámos que era importante discutir o medo, vários medos. Fruto de muitas observações da forma como o programa se vai desenvolvendo, no Cartacho e em Alcanena, em Minde, fruto também de outros encontros noutros sítios, e então o ciclo de 4 conversas começa com Quem Tem Medo. E hoje vamos conversar com a Joana Gurjão Henriques, que está em casa, com a Shahd Wadi, que está aqui connosco, sobre quem tem medo das diferenças. Eu vou apresentá-las muito brevemente. A Joana Gurjão Henriques talvez seja conhecida de várias pessoas, porque é jornalista do Público há muitos anos, desde 2000. Tem-se especializado sobre temas como imigração, discriminação, violência de género e, na verdade, faz também uma coisa rara, creio eu, jornalismo de investigação, que não há tantas pessoas que façam. E é autora de livros que hoje também nos importam trazer para aqui, como Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo e Racismo no País dos Brancos Costumes, ambos editados pela Tinta da China. E a Shahd Wadi é palestiniana, entre outras possibilidades, como ela diz, mas ela poderá contá-lo melhor do que eu, e está também próxima das áreas da escrita. Na verdade, a Shahd é investigadora, tradutora, escreve, faz curadoria, tem acompanhado vários projetos artísticos e é a primeira, ou escreveu a primeira dissertação de doutoramento em Portugal em estudos feministas pela Universidade de Coimbra. Vive em Portugal há de cerca de 16 anos e escreveu esta tese que hoje possivelmente também nos poderá inspirar e que serviu de base a um livro que a Shahd editou chamado Corpos na Trouxa, Histórias Artísticas de Vida de Mulheres Palestinianas no Exílio. Começamos se calhar por uma evidência. Esta pergunta, que ao falar do Tempo das Cerejas tenho vindo a repetir, num primeiro momento parece ser muito consensual, porque na verdade quase todas as pessoas concordam que todas as pessoas são diferentes, que a diversidade é um valor da humanidade e, portanto, na verdade é tudo simples e estamos todos de acordo. Mas, na verdade, nós percebemos que não é bem assim. Basta levantar a primeira ponta do véu, e depois há muitos véus, mas basta levantar a primeira para perceber que a diversidade não é tão evidente, que as diferenças continuam a dividir-nos, que a pluralidade é muito difícil, não é uma realidade e que há desigualdades por todo o lado, mais ainda do que diferenças, desigualdades. Então, talvez gostasse de perguntar à Joana e à Shahd quem é que define as diferenças, o que é ser diferente e o que é isto de ser diferente, mas afinal ser igual, todos somos humanos. Não sei quem quer começar. Joana, estás em casa, se calhar para te trazer para perto. Pode ser. Está bem. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e obrigada por esta flexibilidade. De facto, não deixa de ser curioso que vocês, enfim, tendo querido ultrapassar a questão do Covid, justamente nesta conversa, tem uma pessoa convidada que não pôde estar presente. Felizmente, as novas invenções que surgiram da pandemia e do confinamento
como esta possibilidade de nós participarmos à distância permitiu-me estar aí convosco. Queria agradecer a Elizabeth, ao Materiais Diversos e à Chad por ser a companheira desta conversa, e também a quem me está a ouvir. Para mim será um bocadinho às cegas, mas também não deixa de ser um grande desafio. Pois eu acho que é uma pergunta muito interessante e parece-me que quase todas as questões que nós aqui vamos debater e que compõem o próprio tema da conversa têm pano para mangas, como se costuma dizer. Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão de quem define as diferenças é muito importante, porque é justamente isso. É quando dizemos o outro, é o outro em relação a quem? E é o diferente em relação a quem? Aquilo que nós habituámos-nos a perceber no Ocidente e em especial na Europa, é que é esta visão eurocêntrica que define o outro a partir desse lugar que é a Europa e que é o Ocidente, e portanto tem esta, digamos que, supremacia de definir e distinguir quem é que é o outro diferente de si próprio. Ora, se o posicionamento mudar, o outro é o outro, não é? Eu acho que durante algum tempo nós, até mesmo academicamente, usou-se este conceito do outro. A mim desagrada-me um bocadinho sempre, porque eu acho que o outro cria automaticamente aquela distância. Quando estamos a falar de questões que têm a ver com, obviamente, com igualdade, cria logo esta divisão e, sobretudo, esta hierarquia, porque é isso que também se trata, e essa relação de poder, que é o outro que é definido por alguém, ou o outro que define alguém. E, portanto, aqui estamos logo, digamos que, faça uma análise, um espelho, que será necessariamente desigual e desequilibrado. Dominado por alguém, lá está, o ser diferente quem é que se define, não é? Em relação a quem? Vai um bocadinho, acaba por ser um bocadinho uma pescadinha do rabo na boca, entre o outro e o diferente, é sempre consoante esta questão de quem é que determina essa diferença e quem é que a define. Primeiro de tudo, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui e a Joana, que está longe, mas está aqui também conosco, e obrigada pelo convite e obrigada também por lançar esta própria pergunta. Não é uma conversa, é mais uma pergunta, e eu acho que permanece também uma pergunta. Quem tem medo das diferenças e o que é que são as diferenças, e eu concordo completamente com a Joana. A pergunta é essa, a pergunta que tu fizeste, que tem a ver com tudo isso. O que é a diferença? Quem é que define a diferença e diferente de quem? E acho que é precisamente isso. Eu estava a ler para uma crónica que eu escrevi agora, um livro da Grada Quilomba, que é uma artista e psicóloga portuguesa, e ela disse: uma pessoa não é diferente, torna-se diferente. E torna-se diferente porque torna-se diferente via discriminação, na verdade, e quem que define esta diferença em relação a um grupo que se define como sendo a norma, e esta norma que faz em que uma pessoa torna-se diferente. E eu posso dizer que a primeira questão que eu coloco quando se pergunta quem tem medo da diferença, eu respondo eu. Porque acho que toda a gente tem medo da diferença e toda a gente tem que assumir este medo da diferença para acabar com este medo da diferença. E eu
que é que faz a diferença é precisamente o medo, é precisamente esta ameaça que tem, e que podemos falar como é que se cria também a ideia do diferente, como se cria a ideia que o diferente é uma fonte da ameaça, mas e também há pessoas que, como eu, que muitas pessoas que também estão aqui, não é eu por ser eu, que sentem que, estando num espaço de fronteira, que não são nem isto nem aquilo, estão num lugar sempre diferente, sempre o outro, sempre num espaço muito difícil de definir, e este espaço faz-nos também questionar o que é diferente, porque se pertencemos a um grupo, mas não pertencemos ao mesmo tempo, se eu não sou daqui, mas não sou dali, já não sou dali, eu não sou isto, mas também já não sou aquilo. E estas pessoas também fazem esta pergunta do que é diferente. O que é diferente se não pertencer? E não pertencer a quê? E qual é o grupo? Qual é a norma? Eu acho que é essa a questão. Mas estava a pensar, apesar de tudo, ou seja, alguém define o que é diferente. E tu dizes, eu concordo, toda a gente tem medo das diferenças, algum medo alguma vez. Em todo o caso, há um discurso de facto construído e que não é só um discurso, construído sob a nossa história eurocentrada, colonialista, etc., mas também uma história da humanidade como uma espécie que se agrega, que se organiza e que tem necessidade de um nós. Então, passando para um plano mais alargado, eu posso ter múltiplas pertenças, mas eu reclamo também estas pertenças, eu diferencio-me. E hoje tem-se falado, nos últimos anos tem-se discutido bastante isso, eu quero também diferenciar-me. Como é que vocês veem esta questão, ou seja, ao mesmo tempo, a necessidade de me afirmar e de nos afirmarmos como diferentes, que é virar um pouco o ponto de vista. Como é que vocês veem esta questão, não é? Que até, inclusive, pode, de facto, provocar conflito, não intencional, mas vai provocar fricção, porque eu quero afirmar-me diferente e nós também queremos afirmar-nos diferentes como comunidade. E, no fundo, é também um direito, não é? Um direito de uma existência nessas diferenciações. É muito interessante aquilo que estás a dizer, porque muitas vezes este nós também exclui. Porque eu quero ser também uma mulher árabe, eu quero definir-me como uma mulher árabe, mas não quero ser a outra. E aí essa questão, quero ser eu mesma, não quero ser a outra, mesmo com todas estas camadas, mesmo com todas estas definições. E eu acho que, e também tentar ver as coisas, esta questão de perspectiva. Para mim, há muitos momentos que eu questionei também o meu lugar. Por exemplo, eu, quando fui à América Latina, olho para um lugar que tinha um mapa do mundo e pensei, este mapa está errado, há qualquer coisa que não está certo. Depois percebi que aqui está no meio são as duas Américas e não é a Europa que nos estamos habituados a ver normalmente nos mapas. E eu acho que esta questão de ver as coisas de outras perspectivas, de ver a coisa da perspectiva da outra pessoa. Muitas vezes perguntam-me, vocês em árabe escrevem ao contrário. Talvez vocês que escrevem ao contrário. E a questão eu normalmente digo, não é ao contrário, é outra perspectiva. E essa outra perspectiva que eu também, através do árabe, normalmente quando as pessoas dizem, eu quero aprender árabe, eu digo, aprender árabe é aprender outra maneira de ver o mundo, outra perspectiva, não é só outra língua. E aliás, há uma
teórica que eu gosto muito, indiana, a Gayatri Spivak, que ela diz que um primeiro passo de solidariedade é aprender a língua da outra. E não é supostamente a língua, mas também a outra perspectiva de ver o mundo, que é impossível, na verdade. É impossível nós estarmos no lugar do outro, mas o tentar aproximar, o tentar tornar-se no outro, que, tendo em consciência que é um exercício também é muito difícil. Primeiro eu queria dizer que concordo plenamente com aquilo que a Chá disse, que é a primeira resposta do quem tem medo das diferenças, não é? E acho que isso é bom e é muito importante trazer para a nossa realidade e um bocadinho de pés na terra essa questão, obrigada, chato, porque nós às vezes temos a tendência de analisar as coisas um bocadinho de fora e é como a questão dos racistas, são sempre os outros, é sempre os outros, mas nós próprios também fazemos parte deste sistema que cria estas diferenças, não é? E nós crescemos neste sistema, portanto, necessariamente nós transportamos essa atitude que divide, digamos assim, não é? E às vezes esquecemos disso e ainda bem, obrigada, Chade. Eu acho que em relação à questão da diferença e à pergunta que tu fazias no início, nós às vezes também nos queremos afirmar como diferentes, sim. Eu acho que é importante perceber que a diferença, entre a diferença como defeito, e quando nós estabelecemos a diferença em relação ao outro e a discriminação, é fazer da diferença um defeito, um problema, uma questão, qualquer coisa que é para corrigir, qualquer coisa que é para anular. Isso está no campo da discriminação. A diferença, numa perspectiva positiva, é ao contrário, não é? É querer sublinhar as qualidades da originalidade daquela pessoa, ou daquela cultura, ou daquele grupo, ou daquele país, é querer reforçar essas qualidades e é querer, no fundo, dar ou empoderar, não é? Esta palavra, mas pronto, é empoderar essa diferença. São coisas distintas. Eu acho que é verdade que nós dificilmente nos conseguimos colocar completamente nos sapatos dos outros. Ainda ontem à noite estava a ouvir uma talk de uma americana que é Brené Brown, em que ela tem muitas coisas sobre as questões emocionais e esta era uma que se chama The Atlas of the Heart, está na HBO, em que ela dá várias lições e fala justamente desta impossibilidade de nós nos pormos completamente nos sapatos dos outros. E que, no fundo, a chave aqui é a empatia, mas é a empatia que está numa questão muito simples, mas muito complexa, que é, uma vez que nós não somos capazes de estar completamente no lugar do outro e pormos no lugar do outro, aquilo que nos é pedido é que acreditemos no que a outra pessoa está a dizer. Porque nós, aquilo que acontece é que muitas vezes, face às queixas, denúncias de discriminação, de racismo, de xenofobia, se nós analisarmos bem, há sempre um ponto de interrogação. Mas será que foi sempre assim? Será que foi mesmo assim? Será que a pessoa está a dizer... Não, o que ela está a dizer não, é a empatia e o que nós temos que ter é: eu acredito em ti. Se tu estás a denunciar uma discriminação porque és o outro, é porque isso é verdade. E, portanto, esse é o nosso passo que nós podemos dar mais, digamos que mais próximo do nos colocar no lugar do outro. É o acreditar nele. Muitas vezes eu até vejo pelas entrevistas que faço às pessoas que... e pelas depois outras notícias que existem sobre esses mesmos factos, nós sentimos quando há um ponto de interrogação da parte de quem ouviu sobre a história que está a ser contada. Nós sentimos quando há essa desconfiança, quando houve essa desconfiança, porque não resta só ouvir e depois relatar. É a forma como nós encadeamos as histórias, é que o leitor e o ouvinte
percebe se houve ou não essa crença naquilo que a outra pessoa está a dizer. Bem, vocês já levantaram aqui pelo menos 3 coisas diferentes que gostava de falar, mas que agora a Joana, na intervenção final, já apontou para uma delas e que tem precisamente que ver com as vossas investigações, com o vosso trabalho de investigação e o que é que dizem estas pessoas, o que é que dizem estas mulheres árabes, mas agora já ouviste muitas outras, porque estas foram as da tua dissertação de doutoramento, mas tens trabalhado bastante mais. E o que é que dizem estas pessoas que tens entrevistado, Joana, como é que elas se veem, como é que elas se projetam, elas conseguem projetar-se num nós que não as acolhe? Sim, mas eu acho que é aquilo que tu queres dizer, que a narrativa em relação às outras pessoas que são vistas como outras pessoas, muitas vezes não é uma narrativa. A narrativa sobre mim não é uma narrativa em que eu me reconheço. E a maior parte das pessoas, por exemplo, a questão das mulheres. Eu posso dizer que quando cheguei a Portugal, quando cheguei à Europa, aliás, e cheguei depois do 11 de setembro à Europa, pela primeira vez, e fui à Itália, e havia muito, uma história que eu sempre conto, havia muito, toda a gente falava das 72 virgens que se encontrava no céu, e por isso que as mulheres árabes são assim, os homens árabes são naturalmente violentos e fazem qualquer coisa para... E esta história de 72 virgens que supostamente estão no céu quando alguém morre, a primeira vez que eu ouvi na minha vida foi em Europa. Portanto, eu mesmo tendo, pronto, eu sou ateia, os meus pais são ateus, mas tive uma educação muçulmana culturalmente, portanto, sei o que é que passa, mas foi a primeira vez que eu ouço esta história, que eu não reconheci lá, e esta é a imagem, as mulheres são vítimas, os homens são agressores, violentos, mulher muçulmana é vítima, o homem muçulmano é agressor. E, na verdade, eu ia às escolas e fazia sessões sobre os direitos das mulheres árabes nas escolas e perguntava assim umas perguntas, mostrava os livros que se vende em Portugal, que é a queimada viva, a espancada, a velada, que obviamente estes exemplos existem, mas são os únicos exemplos que existem sobre as mulheres árabes ou sobre as mulheres muçulmanas em Portugal. Então perguntava às pessoas quem conhece estes livros, e muitas pessoas conheciam. Depois metia fotografias de imagens de mulheres famosas, cantoras, TED-pop, escritoras, poetas, e perguntava quem conhece estas mulheres. Ninguém conhecia. Políticas, ninguém conhecia. Portanto, a única imagem que passa no Ocidente sobre as mulheres árabes, uma imagem que poderá existir, mas não é uma imagem que representa a pluralidade e a complexidade das mulheres árabes. E é uma imagem muito construída que tem a ver também com um passado colonial em que também o mundo árabe foi muito significado pelas mulheres, pelo véu das mulheres, que é como algo exótico, selvagem, se precisa de ser domado e, portanto, disponível para a colonização. E eu acho que isto era muito utilizado para justificar moralmente o colonialismo, e ainda está a ser neste momento. Eu não quero tomar muito tempo nisso, mas há uma história que eu também gosto muito de contar, que durante o colonialismo no Egito, havia uma pessoa que é Lord Cromer, inglês, que durante o colonialismo britânico do Egito, em 1882, que
falava muito, passava as crónicas sobre nós fomos lá para civilizar estas pessoas que não são civilizados, que não respeitam os direitos das mulheres, mas na verdade o que é que acontece realmente? Que ele aumentou as propinas da educação para as raparigas e havia uma escola de médicas, mas ele disse que na Europa civilizada na altura não havia mulheres médicas e então acabou com esta possibilidade, ficou só para parteiras. E, ao mesmo tempo, era contra o sufrágio no seu país. Portanto, é precisamente isso. Enquanto ele passava as críticas sobre o outro diferente, incivilizado, na verdade, e que, através das mulheres, ao mesmo tempo, ele, no seu país, lutava contra as mulheres. Exato. Eu, se calhar, precisando a pergunta que te queria fazer, ou que fazia as duas, mas que não tiveste ainda a oportunidade de fazer, é, de facto, as pessoas contam-te outras histórias que não só as histórias da discriminação, da pobreza, do sentir o racismo, ou seja, que outras coisas é que as pessoas dizem, porque nós ouvimos sempre as mesmas coisas sobre estas pessoas. Ou seja, há uma visão única, não é? Uma história única, como diz a Chimamanda Adichie, não é? O perigo de vermos por uma lente única. Quando estas pessoas falam, do que é que elas falam? Bem, falam, quer dizer, é um bocado difícil generalizar, não é? Porque, para já, eu entrevisto pessoas completamente diferentes umas das outras, com contextos sociais que não têm nada a ver, e culturais, geográficos, etc. E, portanto, é um bocadinho difícil pôr tudo no mesmo bolo, que existe essa noção de que a sociedade não acredita nelas, não é? Não acredita na história que elas estão a contar relativamente àquele episódio específico de discriminação. Outra coisa que podemos analisar é há pessoas em todas as áreas da sociedade a fazer as mais diversas coisas, com iniciativas completamente diferentes umas das outras, que estão e que têm histórias de vida igual às histórias de vida que são contadas relativamente à sociedade maioritária, mas que provavelmente também por uma razão de discriminação muitas vezes não são vistas como fazendo parte desse grupo. E isso tem a ver também com o nosso olhar. Nesse grupo, assim, especificando, para não dar aqui a ser muito, muito vaga, nós temos médicos negros, nós temos pessoas em posições de liderança que não são brancas, e, portanto, aquilo que se passa muitas vezes é que, imagina, os jornais, os mídias querem chamar alguém para comentar uma coisa sobre a guerra na Ucrânia. E automaticamente aquilo que acontece, e isso também é uma das coisas que eu tenho tentado lutar, que é a questão da diversificação das fontes, é a preocupação de diversificar e de ter pessoas a comentar assuntos que não sejam, ter pessoas não brancas a comentar assuntos que não sejam sobre racismo em, por exemplo, jornais ou televisões, como qualquer cidadão, não é? Como qualquer perito, digamos assim, porque as pessoas são chamadas normalmente porque são peritas, não é? É muito importante, exatamente para não fazermos a diferença de que aquelas pessoas, como não são brancas, são alvo de discriminação e, portanto, só podem falar de coisas que têm a ver com discriminação, quando muitas vezes, lá está, também é um erro partirmos da homogeneidade e achar que todas as pessoas que são discriminadas querem falar sobre isso e têm ativamente, ou que são parte de um grupo discriminado, querem falar sobre isso e têm ativamente necessidade de o referir, não é? Quer dizer, eu dou exemplo, eu como mulher posso, em determinados contextos, querer falar sobre o que é a discriminação de género, mas noutros não é? Também não gostaria, como mulher, de ser só chamada em assuntos como, por exemplo, comentar alguma coisa na televisão ou no jornal que tivesse a ver com questões femininas, não é? Mas então, indo um bocadinho mais para dentro da tua área, porque estavas também já a tocar isto, como é que tu vês o trabalho feito pela comunicação social em Portugal neste momento, do ponto de vista
da defesa desta diversidade, do ponto de vista da defesa da representatividade, porque estavas a começar precisamente a enunciar isto. Qual é a tua visão sobre estes últimos anos? Bom, só se falarmos de uma história mais antiga, se calhar seria diferente, mas nos últimos anos às vezes parece que há assim uma espécie de apaziguamento. Até convidaram aquela mulher para... a mesa era paritária, e ficamos muito apaziguados, ficamos muito felizes, mas isto, estou a comentar coisas que vou ouvindo, não é? Em ambiente mais doméstico, mais familiar, mas como é que tu, como jornalista, vês o trabalho hoje em dia feito em Portugal pela comunicação social, desse ponto de vista da diversidade, da representatividade, etc. Eu vou começar por uma tónica otimista, porque eu acho que há coisas pequenas que estão a mudar. Poucas, mas há. E acho que tem a ver também muito com a pressão dos tempos e com a pressão dos grupos e dos ativismos e da própria sociedade em si, que cada vez mais, e dos jovens, é preciso dizer também que eu acho que os jovens nisto também têm um papel muito importante. A geração abaixo dos 20 hoje em dia é uma geração completamente diferente da minha. Acho que é muito mais engajada, muito mais consciente. Quer dizer, se tem ou não tem mais preconceitos, é um ponto de interrogação que nós podemos fazer, mas lá que eu vejo esse engajamento, vejo. E, portanto, eu acho que há algumas mudanças pequeninas. Por exemplo, ontem estava a ver o jornal da TVI, temos um apresentador, da TVI não, da CNN Portugal, e já há um apresentador negro. Aqui há pouco tempo houve um apresentador negro também que apareceu na SIC, com rastas, o que digamos que é um grande, digamos que, statement da parte dele, porque ele não foi tirar os rastas porque ia apresentar o jornal, e, portanto, isto é preciso ver-se que é também fruto da confiança que as pessoas têm, do empoderamento, não é? E, portanto, que é muito bom de ver. Mas, e a CNN eu aposto que foi por causa da pressão internacional, porque a CNN de Portugal faz parte de um grupo internacional e, portanto, obviamente que se vem cá um CEO da CNN e olha para a redação e vê que não há jornalistas não brancos, imagino que coloque algumas questões. Hoje em dia as coisas a nível internacional processam-se um bocadinho assim. Superficialmente em alguns casos, com certeza que sim, mas a verdade é que as coisas têm que ir avançando, seja a motivação superficial ou não, mas que é um bom passo. Pronto. Por outro lado, eu sinto que, por exemplo, o público que tinha até há muito pouco tempo 85% dos colunistas fixos eram homens brancos. Agora, com a mudança, essa percentagem mudou um bocadinho. Finalmente conseguiu perceber que a direção conseguiu perceber e decidir que teria que haver uma diversificação e, portanto, há 2 colunistas fixas afrodescendentes. Entrou mais uma colunista, não deixa de existir uma maioria que é altamente desproporcional, uma maioria de homens brancos altamente desproporcional em relação não só à própria redação, em termos de género, digamos, não em termos de origem étnica ou racial, mas em relação à sociedade. Nós estamos agora com um estágio também que em parceria com a HK, onde vamos promover o estágio pago para 2 jornalistas de comunidades menos representadas na sociedade portuguesa, que portanto, são 2 estágios de 6 meses cada, e são bem remunerados, acima da média, e portanto, acho que isso é uma coisa positiva, embora eu faça aqui já automaticamente um parênteses. Para mim o ideal seria não ter este estágio e ser uma política de recrutamento ativa do jornal, mas pronto, já é outra conversa, foi o que se conseguiu obter e, portanto, se tem que ser assim, o que interessa é que depois se consiga, de facto, furar este telhado de vidro, não é? Que é um telhado de vidro muito, muito grosso. E, em geral, o que eu sinto dos mídias, depois a outra parte que tem a ver com a questão das narrativas, eu julgo que ainda está muito, a narrativa ainda continua muito assente e muito veiculada à linguagem discriminatória.
Eu vou dar um exemplo digamos, mais prático, que tem a ver com a questão da polícia. Por exemplo, cada vez que nós temos questões relacionadas com a polícia e com violência policial, lá está o ponto de interrogação, e a desconfiança é sempre para quem se queixa. E, portanto, nós vemos que depois a reprodução que existe das notícias são sempre com o ponto de interrogação da desconfiança em relação a quem fez a denúncia. Acho que em relação à estigmatização de determinadas zonas geográficas, de determinados grupos, especialmente dos jovens e dos jovens negros, por exemplo, continua a existir uma grande, digamos que, quantidade de estereótipos em relação às mulheres negras também, e em relação às mulheres às mulheres árabes. A Chade referiu isso, e eu estou aqui a falar da questão das pessoas negras, mas então acho que em relação aos muçulmanos a estigmatização é mais do que muita. Vemos também como são, enfim, tratadas as questões da ligação entre a religião e o terrorismo, que é, enfim, uma colagem sempre muito, muito forte. Mas acho que, sobretudo, aquilo que mais me entristece é a rapidez com que, e no fundo, a espetacularização que os meios de comunicação fazem de determinados acontecimentos em que estão em causa episódios de racismo, em que só interessa, no fundo, a parte chocante da coisa e a parte do sangue. E quando é para aprofundar e, no fundo, tentar perceber e questionar as entidades oficiais, as entidades públicas, as pessoas que têm responsabilidade sobre aquele acontecimento, aí já fica secundarizado. Portanto, acontece muito haver muitas notícias, por exemplo, quando há um episódio de racismo, mas são coisas que ficam na espuma dos dias e ficam, sobretudo, na parte do sangue. Pouco mais há a explorar em termos jornalísticos do que aquilo. Nomeadamente este apuramento de responsabilidade e, sobretudo, o enquadramento também e o contexto que aquele episódio tem no racismo e na discriminação dentro da sociedade portuguesa. Claro, obrigada. Chade, ias se calhar dizer alguma coisa sobre isto e eu perguntar-te especificamente, sim, e na produção cultural, como é que tu vês esta atenção ou não à questão da pluralidade, da diversidade, da representatividade? Sim, mas antes queria só comentar algumas coisas que vocês as duas disseram. Esta questão de muitas vezes convidar pessoas pela questão de diversidade, para dizer que temos um painel diversificado e depois estas pessoas só podem dizer aquilo que nós queremos ouvir e não é aquilo que estas pessoas querem dizer. E muitas vezes, por exemplo, pessoas que querem falar de histórias de sucesso, de histórias de resistência, de histórias de coragem, e depois não é esta história que queremos ouvir. Queremos a história de vitimização, e isto também muitas vezes acontece. E muitas vezes acontece, por exemplo, um painel diversificado, só que eu há pouco tempo fui a uma conferência em que havia uma pessoa refugiada. Todas as pessoas tinham 15 minutos para falar e a refugiada tinha 5 minutos para falar, mas era um painel supostamente que tinha uma pessoa refugiada, mas é só decoração no fundo. E esta a coisa que vocês estavam a dizer, mas também esta coisa no média, por exemplo, muitas vezes as notícias não têm nada a ver com mulheres árabes. E só porque fala de um país árabe, colocam uma mulher com véu para significar o próprio país árabe, para criar esta imagem. Há uma antropóloga que diz que
colocar uma mulher de véu cada vez que se fala do Médio Oriente é como colocar uma mulher de biquíni cada vez que se fala da Europa. Não faz sentido nenhum. E a produção cultural é exatamente isso. Nós vínhamos no carro falar que, por exemplo, museus que têm a ver com o Médio Oriente. E depois, será que as pessoas que vivem em Portugal, que são do Médio Oriente, revejam nestes museus? Será que contam a história delas? Será que... E há esta questão também no próprio a produção cultural. O que é considerado português? Por exemplo, eu não quero entrar aqui nas polémicas que já aconteceram em Portugal, mas, por exemplo, o que é considerado português? O que é considerado representação de uma arte portuguesa? Por exemplo, o que é considerado literatura portuguesa? Se uma pessoa escrevesse uma história que... E é aqui que está. E esse depois faz a própria pergunta: o que quer dizer nós? Quem que nós incluímos neste nós? O que nós representa? E as pessoas que se consideram fazer parte deste nós, será que entram nesta representação ou não entram nesta representação? E tudo o que acontece, na verdade, não só na produção cultural como nos média, e que há só uma forma única de representar o outro. E é essa aqui que a Joana estava a dizer. Sempre estamos a ligar imigrante, uma pessoa imigrante, uma pessoa árabe, uma pessoa muçulmana, uma pessoa negra, uma pessoa cigana, quer dizer perigosa, quer dizer ameaça. E isto também é um projeto, para mim, um projeto político, que, por exemplo, a Angela Davis fala como é que é um projeto rentável, é muito rentável criar este medo do outro. É preciso criar o outro e preciso criar a ameaça do outro porque é economicamente rentável. E ela faz o exemplo, por exemplo, dos complexos das prisões nos Estados Unidos, que por acaso, é a mesma empresa que gera os complexos das prisões nos Estados Unidos e que gera os checkpoints e o muro da apartheid na Palestina. E, portanto, também, por isso, quando nós falamos da criação do outro e desta ameaça criada, é uma coisa, não é que só do outro, é uma coisa global, uma coisa que tem a ver conosco. Quando eu normalmente digo, quando há violência policial em Portugal, também está ligada com a violência da ocupação na Palestina. São, por exemplo, muitas das polícias em Portugal tiveram formação de exército israelita, que são as mesmas pessoas que exercem a opressão da ocupação na Palestina. E, portanto, não podemos pensar o mundo como aqui e ali, nós e elas, porque todas estas coisas estão ligadas e quando há uma discriminação aqui, há uma discriminação ali que está ligado com a discriminação aqui. Eu acho que esta é a maneira de nós que temos que pensar o mundo de uma forma global, de uma forma mais ampla. Esta última intervenção da Chade levou-me de volta a uma das questões que há pouco vocês foram levantando, que é a questão da língua. E estava a lembrar-me há pouco da língua e agora somei uma outra coisa que é, bom, com o rebentar da guerra na Ucrânia, e temos tido uma quantidade enorme de notícias e toda uma onda de solidariedade, e agora duas coisas. Por uma, tu dizias, temos que pensar mais global, e falavas quase
temos todos que ser nós, mas de repente esta solidariedade para com a Ucrânia apaga toda a potencial solidariedade para com a Síria, ou para com a Palestina, ou para com o Iémen, enfim. É uma solidariedade amarga, porque ela não pode ser menos solidária, preocupada e cuidada, mas é um pouco até talvez esta... Talvez tenha que ver com esta espetacularização que a Joana falava, não é? Uma constante espetacularização, e então o espetáculo do momento é a guerra na Ucrânia, mas por outro lado é um espetáculo perto de mim, perto de nós. E a questão da língua... Relativo. Eu acho que é engraçado aqui é que é um perto muito relativo. Nós estamos muito mais perto de Marrocos do que estamos da Ucrânia. Não é? E depois, é esta percepção que eu vi muitas pessoas dizerem, já que estamos a falar do outro, é muito engraçado, esta falsa imagem que os portugueses têm de si próprios como um povo branco, que ao se referirem aos ucranianos, muitas vezes dizem, não, porque eles são como nós. Eles parecem-se nós, mas parecem-se como nós desde quando? Os portugueses são, em termos de cor de pele, de cabelo, de olhos, não têm nada a ver com os ucranianos. Os ucranianos são caucasianos, brancos, de olhos claros, cabelo claro, quer dizer, a maior parte deles, não vamos obviamente uniformizar, mas nós temos muito pouco a ver com os ucranianos em termos de fenótipo. Só que os portugueses têm digamos que esta ilusão de serem, de fazerem parte do povo europeu como brancos, quando na verdade caucasianos, quando na verdade nós somos muito mais misturados do que aquilo que os puristas querem que nós sejamos. Pronto. E acho engraçada essa percepção do outro, que o ucraniano deixa de ser outro. Mas atenção que quando o ucraniano está cá a trabalhar e é um médico, mas está a fazer obras na construção civil, e a professora universitária que também veio limpar a casa, aí já é outra. Aí já são imigrantes, já são da Europa de Leste, não é? Portanto, eu acho que há aqui umas complexidades e digamos que umas dissonâncias muito interessantes para avaliarmos sobre toda esta questão da solidariedade com o povo ucraniano e com esta projeção de um nós que na verdade tem uma distância tão grande geográfica e física até quanto de outras populações. Aliás, nós se formos a ver, por exemplo, fisicamente, os sírios estão muito mais próximos dos portugueses, em termos fenótipos, do que os ucranianos. Portanto, no fundo, que bitola é esta que nós usamos, não é? Que bitola é esta? Eu acho que ficou muito óbvio que a solidariedade com os ucranianos é bem diferente. E estabelece uma diferença relativamente a outros refugiados, sem dúvida nenhuma. E isso aí é que pronto, lá está, como tu dizias, esse agridoce deveria ser sempre assim, portanto, a predisposição para a solidariedade porque aqui, atenção, não é só solidariedade, vamos lá entregar bens, é a quantidade de gente que abriu as portas de suas casas. E abrir a porta de sua casa é uma coisa muito... digamos que significativa. Significa que as pessoas não têm medo, o tal medo que a Chade falava, não é? Mas com outros refugiados têm medo. Têm medo até de ter proximidade física, quase, não é? Têm medo até de se sentar no mesmo banco do autocarro. Fazem a associação automática à questão do terrorismo, não é? Obviamente nós, mídia, somos muito responsáveis por esse medo criado, sem dúvida nenhuma, claro que sim, mas é interessante refletirmos sobre todas estas dimensões que no fundo, quando se trata de europeus brancos, de olhos azuis e cabelo claro,
a narrativa muda um bocadinho. É exatamente isso. Eu acho que tem a ver muito com um racismo, no fundo, e é como é que a solidariedade torna-se seletiva a partir de pensar nos loiros, são como nós, que Joana explicou, até que não, até que não são, mas é aqui que está a questão. Tipo, circulou um vídeo de uma palestiniana que é Ahed Tamimi, que é uma palestiniana que bateu um soldado à porta da casa dela, um soldado israelita, e é uma palestiniana, e circulou este vídeo agora, porque ela loira, com cabelos caracóis, loira, com olhos azuis, a dizer que solidariedade com a Ucrânia. E ela é palestiniana, é claro que era um vídeo falso, mas as pessoas só pensaram de ser solidária com ela porque ela é loira ucraniana. E eu acho que isto é muito interessante, e para mim esta própria guerra me faz muito pensar de como todas as coisas que diziam-nos que não são corretas, que não é assim que se luta contra uma guerra, não é assim que se faz resistência, não, que diziam a nós, palestinianos, agora estão a fazer como solidariedade com as pessoas da Ucrânia. E eu, para mim, como palestiniana que vivo guerra, digo, uma guerra é uma guerra. Um sofrimento. Uma pessoa expulsa da sua casa é uma pessoa expulsa da sua casa. Uma pessoa morta é uma pessoa morta. E eu acho que assim que nós temos que pensar a solidariedade, para além de não pensar a solidariedade, e esta é uma coisa também importante dizer, não pensar a solidariedade como algo de cima para baixo, não é como algo que vai até confirmar a nossa superioridade, e tentar fazer a solidariedade de uma forma horizontal, de uma forma... E assim, se nós pensamos o mundo como um espaço global, fazemos solidariedade de um outro, mas igual, e não inferior. Mas eu agora estava a pensar também nesta questão tu falaste da língua que fazia, mas não fazia ligação a esta pergunta, e na verdade porque a língua pode excluir, não é? Pode excluir, é isso que eu queria dizer, porque até a própria... Era precisamente isso. Até a própria língua é muitas vezes vista como ameaça. Uma pessoa falar árabe, ou ter um livro árabe, é uma ameaça. Eu própria já fui abordada na rua com frases racistas por estar a falar com minha mãe ao telefone. Ou havia uma mercearia em Lisboa que escreveram está escrito em árabe, é uma mercearia, e escreveram qualquer coisa tipo fuck jihad, que não tem nada a ver com... É uma mercearia que vende produtos, mas também a língua é utilizada para criar um certo tipo de nacionalismo, que a língua tem que ser algo puro. Eu não posso falar em português com sotaque, muitas vezes também fui abordada por causa disso, mas ao mesmo tempo não posso falar em árabe. E então é isto de como se cria um certo de nacionalismo através da língua, e a explicação cultural que se faz. É assim porque é a cultura deles. Eles falam árabe, então são muçulmanos, então a cultura deles é essa. E esta explicação cultural, que para mim é muito perigosa, tudo o que acontece, todas as questões políticas que acontecem no Médio Oriente, não se questiona porque é que há regimes opressivos, não se questiona o papel do Ocidente nestes regimes, mas, ao mesmo tempo, é o mais fácil, vamos falar da cultura, vamos falar de questões que têm a ver com cultura. Porquê que a cultura deles é assim? E esta antropóloga que estou a falar, Lila Bulurot, que diz: eu já recebi muitas petições
para tirar o véu das mulheres muçulmanas, mas nunca recebi uma coisa que fala de redistribuição da riqueza, por exemplo. Nunca recebi uma coisa que fala daquilo que as mulheres palestinianas sofrem pela ocupação israelita. E, portanto, quando há uma solidariedade, também a solidariedade é muito seletiva. Também a solidariedade naquilo que nos interessa, naquilo que nos faz sentir bem, e não é daquilo que as pessoas precisam na solidariedade, é daquilo que nos faz sentir mais superior e estamos a ajudar aquele inferior, portanto, e não é este tipo de solidariedade que é preciso outro tipo de solidariedade, uma solidariedade que para o outro é igual, que para o outro que poderia ser eu. Como falávamos outro dia, não, mais do que empatia e até mais do que solidariedade, companheirismo, não é? Sim. Eu assumir também como minhas causas as causas das outras pessoas. E eu, se calhar, perguntava se me permitiam abrir as questões às pessoas que aqui vieram também, para dinamitarmos um bocadinho aqui a nossa tríade. E passava a palavra ao público. Para as perguntas ou para comentários? Por acaso, queria só fazer um comentário no seguimento do que foi agora pela questão, por exemplo, da mulherada e do verbo. Eu já estive em alguns países muçulmanos, e até pode ser uma asneira grande que eu estou aqui a dizer, mas eu nunca senti, por exemplo, que as mulheres, ou pelo menos a maior parte delas, usarem o véu fosse algo opressivo. Muitas até, falei com algumas, e muitas até usavam o véu como uma coisa natural da cultura e da religião que têm. E, como, por exemplo, uma pessoa que em Portugal antigamente ia à missa e punha o véu na cabeça, pronto, por exemplo. Mas realmente eu concordo com essa questão da solidariedade seletiva, porque, por exemplo, quando foi a questão continua a existir da guerra na Síria, por exemplo, não houve de todo a receptividade aos refugiados sírios como está a haver receptividade aos refugiados ucranianos. Eu acho que isso justifica-se um bocadinho porque a Ucrânia está na Europa e como europeus que somos, e vamos falar no global, não é? Se calhar sentimos mais afetados porque é na Europa e porque a Síria é alguma coisa que fica assim à parte, não é? E depois há essa questão e particularmente muito depois do 11 de setembro, não é? Houve essa questão de associar a cultura muçulmana à jihad e realmente nunca senti receptividade, por exemplo, como está agora a ver, em relação a refugiados sírios ou outros refugiados que venham de fora da Europa, não é? E realmente é uma solidariedade, como a Elizabeth disse, um bocadinho amarga. Porque, efetivamente, pronto, uma solidariedade não exclui a outra, mas é diferente da outra, nesse sentido, não é? E não será, se calhar, esse o objetivo da solidariedade em si. Eu estava, nesta parte da conversa, estava a reverberar em mim o início da conversa, que é a identidade e a diferença. Só um bocadinho, Alvira. Joana, consegues ouvir o público, mais ou menos? Eu vou aproximar o computador. Só um bocadinho. Eu não perceber alguma coisa disso. Eu estava a relembrar-me das questões colocadas no início da conversa, que é o facto de a identidade e a diferença são também construídas. E são construídas em função de uma certa visão redutora daquilo que nós somos e daquilo que é o outro. E é essa visão redutora da construção da diferença e da construção da nossa própria identidade que leva àquilo que estamos agora aqui a falar, que é o facto de haver uma aceitação diferente em relação aos refugiados que vêm da Ucrânia, não é? Porque se construiu uma ideia de Europa como um só bloco que aponta para uma identidade cultural que é a Europa, não é?
e que é diferente do modo como nós, europeus, fomos formatados para nos ver como europeus, encaramos também quem vem de outras áreas geográficas, não é? Que até estão mais próximas e que até têm uma maior ligação, não só na questão da cor da pele ou da cor dos olhos, mas até em questões que têm a ver com a própria partilha da história, não é? Só que já está lá muito atrás do tempo. Já houve uma desconstrução dessa história centrada tinha como centro o Mediterrâneo, não é? E esse centro, esse núcleo foi deslocado para o continente europeu. E, portanto, eu acho que tem muito a ver com esta construção que interessa aos poderes também construir. E a questão da língua, estava-me a lembrar, por exemplo, dos nossos compatriotas portugueses que, agora não sei, mas que recordo que há umas décadas atrás, entre família, não falavam em lugares públicos em português, porque os imigrantes portugueses em França sempre tiveram um grau de aceitação maior em relação, por exemplo, aos imigrantes oriundos do Maghreb e até das ex-colónias francesas, portanto, com uma ligação histórica maior, mas os portugueses não falavam em público em português para garantir um maior grau de aceitação social. Aconteceu muitas vezes em transportes públicos por estar a falar português e perceber perfeitamente que havia famílias de origem lusa nos transportes públicos que não falavam português porque isso os desempoderava. Muito boa tarde. Eu não sei se vou repetir algum tópico que tenha surgido no início da conversa, porque não consegui acompanhar, mas a propósito desta questão da solidariedade, de ser mais ou menos seletiva, eu penso que há aqui um fator muito importante, que é a mediatização, não é? A forma como a comunicação social nos envolve com as problemáticas e a forma como isto tem implicância na ação política e na forma como os políticos também acabam por se expor e se apresentar perante o modo como reagem a estas circunstâncias, também leva a que a solidariedade seja seletiva. Não fosse a mediatização, provavelmente o nosso envolvimento seria o outro. E eu penso que é um ingrediente muito importante quando refletimos no modo como lidamos ou reagimos ou somos proativos, não importa, na nossa relação com estas circunstâncias, com a forma como abordamos uma minoria, uma diferença, uma deficiência. Tem muito que ver, nos dias de hoje, também com o modo como estes temas são mediatizados. Nós somos muito marionetas da comunicação social e muitas vezes vamos num conjunto, quase que se levantássemos os pés, continuávamos a caminhar, porque o impacto e o envolvimento que estas ações têm realmente fazem-nos ir num conjunto, sobretudo quando há realmente esta projeção mediática e política. Se devia ser assim ou não, seria sempre preferível que o fizéssemos antes da mediatização, na verdade, que fosse mais natural e mais autêntico. Muito obrigada. Podemos intervir ou estamos à espera de... Sim, podemos, claro. Ia perguntar se já ouves melhor. Eu queria dizer só aqui duas ou três coisas, especialmente então em relação aqui às últimas intervenções. Eu acho que hoje em dia já não podemos falar desse poder tão hegemónico da comunicação social. Temos as redes sociais que são muito mais ativas e tão poderosas quanto os meios de comunicação social.
E por mais consciência que eu tenha do poder que têm os mídias em Portugal e no mundo, e na forma como veiculam os estereótipos e a discriminação, e como conduzem essas ondas de solidariedade para um lado e não solidariedade para o outro, há obviamente uma responsabilidade individual e da sociedade em geral que leva a que essas ondas para as quais a comunicação social está a querer, segundo essa teoria, portanto, arrastar as pessoas, são mais aderíveis, as pessoas aderem mais ou menos, não é? O que eu acho é que, no fundo, é verdade, sim, que a Ucrânia faz parte da Europa e que nós, por fazermos parte deste corpus que é a Europa, poderíamos nos sentir mais próximos, porque é uma guerra que acontece aqui mais próximo, entre aspas, não é geograficamente, porque isso já sabemos que não é, mas que acontece mais próximo culturalmente de nós. Sim, é verdade. Também é verdade que houve, da parte da comunicação social e das redes sociais, uma onda de solidariedade que se calhar pode ter sido ou não contagiante. A questão não é essa. Eu acho é que nós, com esses dados todos que temos e que pode ter existido da nossa parte portugueses um maior sentimento de proximidade ou de sensação de proximidade, seja ela real ou não. A questão é que hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, número um, a Europa não é a Europa geográfica e da população de há 100 anos atrás. É uma Europa diversa, é uma Europa que tem dentro dela própria uma população com origens muito diversas e que já é europeia. E, portanto, esta ideia de nós distinguirmos os europeus brancos, no fundo, que é isso que nós estamos a querer dizer, dos não brancos, e os não brancos não são europeus, é falsa, não é? Nós temos população percepcionada como estrangeira na Europa há 500 anos e que continua a ser percepcionada como estrangeira. Os ciganos continuam a ser percepcionados como estrangeiros, os africanos que vivem, que viviam no século XV e que deixaram descendentes e que depois, igualmente, uma onda em maior número nos anos 60 e depois portanto, do 25 de Abril, são hoje em dia portugueses também, deixaram e têm filhos portugueses e, portanto, não é uma Europa feita de os europeus de origem e os outros. De modo que a mim custa-me um bocadinho que digamos que essa solidariedade seja tão rápida com uma situação que obviamente é terrível e devastadora, mas que nós temos tido outras situações aqui terríveis e devastadoras, com pessoas a perderem casas, com pessoas a serem alvo de discriminação dentro do nosso país e que não mobiliza a sociedade portuguesa por uma única e simples razão: racismo, xenofobia. Não, quer dizer, podemos dar as voltas que quisermos à questão da Europa, muito bem, mas não é esse o motor. O motor é que, de facto, existe discriminação, existe racismo e xenofobia em Portugal, que faz com que depois a percepção do imigrante ucraniano, por exemplo, seja a do bom imigrante. O ucraniano, neste momento, já há algum tempo, mas e daí a aderência também tão rápida, é visto como o imigrante. E depois há os outros que são os maus imigrantes, que causam problemas e que são associados ao crime, etc, etc. Obviamente que isto é no imaginário, não sou eu a dizer. E portanto, os ucranianos vieram ocupar posições que os portugueses não querem ocupar. Agora há imensas vagas também na hotelaria e, portanto, a perspectiva é de que os ucranianos que venham ocupar essas vagas na hotelaria que é preciso preencher.
são imigrantes que aprendem rapidamente o português, etc. Todas as qualidades que se foram associando aos imigrantes ucranianos, que, obviamente, eles não deixam de ter qualidades, como é óbvio. Agora, a questão é quando são entendidas como qualidades para fazer uma oposição aos outros imigrantes, não é? E daí esta recepção de braços abertos. Venham, nós temos imensos trabalhos para vos dar, vão ser muito úteis ao país. Acho que há aqui uma hipocrisia que é óbvia e que, por mais que eu não queira ser cínica, não consigo deixar de ver. Eu concordo com a Joana que este mito de novas interculturalidades, Portugal sempre foi um país intercultural, não é uma coisa nova, não é uma coisa que começou ontem, e nós sempre esquecemos disso. E quando nós falamos da história partilhada, e então a história partilhada em que na língua portuguesa há palavras árabes, isto não é uma história partilhada. Tudo o que é árabe que está em Portugal, isto não é uma história partilhada. Então, se queremos falar de história partilhada, há aqui uma história partilhada entre o mundo árabe e Portugal, que é normalmente esquecida. Mas o que é que acontece? Que, para além da meditação, é que há também um mundo organizado em torno de estratégias militares e económicas. E todo este mundo que está organizado em torno desta estratégia militar e económica define até o próprio significado do que é justiça, do que é solidariedade, de quem merece fazer parte desta, do que é o justo, de quem merece fazer parte desta justiça e de solidariedade, é precisamente esta organização militar e económica que o mundo está a ser organizada. E eu acho que esta é a razão principal também pela qual que sim, vamos ser solidários com um país e não vamos ser solidários com o outro. E eu acho que também isso, eu queria também comentar estas coisas que foram ditas aqui, por exemplo, sobre o véu. Eu sempre, quando digo que sou feminista árabe, me é pedido de falar sobre o véu, ou esperam-se de mim falar sobre o véu, como é que se fosse a única questão que está ao torno das mulheres, por exemplo, palestinianas, que para elas, se calhar, não é a única questão, há uma ocupação também, há umas questões que têm a ver com o colonialismo que está ligada a esta questão, e eu não posso responder se as mulheres do mundo árabe, que eu vejo, eu acho que é uma questão de escolha, e desde que é uma questão de escolha, tal como no Ocidente, se é uma mulher é obrigada a vestir uma minissaia, também não tem a escolha, e se uma escolhe vestir minissaia, é a escolha dela, é exatamente é a mesma coisa, mas é isso. Nós estamos quase a terminar, mas agora fiquei com vontade de voltar a uma coisa que tinha partilhado convosco, que tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por causa do que tu disseste agora. Esta declaração está quase a fazer 75 anos e resulta de uma guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, e de todo um esforço pela paz. Como é que vocês veem, e pensando um pouco, então, o que é que temos que fazer? Então, como desconstruímos toda esta história, não é? Esta história que esquece uma outra parte da história em que, de facto, já vivíamos em interculturalidade e, se calhar, em mundo global, tanto ou mais do que agora. E que papel temos cada um, as instituições e coisas como esta declaração? Sim, eu não quero...
quando penso na Declaração dos Direitos Humanos, que é um dos documentos mais importantes para a humanidade, mas não deixo de fazer a pergunta: será que a Declaração dos Direitos Humanos é suficiente para salvar o mundo, para ter direitos, na verdade? E também uma coisa que eu não quero tirar o mérito, mas é preciso questionar o universalismo da Carta dos Direitos Humanos. Eu acho que não podemos esquecer que quando esta carta foi escrita, foi pensada a partir de um homem branco do norte, e há muitos países que estavam na altura colonizados que não faziam parte da Carta dos Direitos Humanos quando esta carta nasceu. Mas também esta noção do que é justo, noção do que é que são direitos, é uma noção também que muda muito dependendo do contexto. Por exemplo, o direito à vida pode ser lido em muitas maneiras. Alguns países, direito à vida é viver. Alguns países, direito à vida, também o direito de escolher morrer através da eutanásia. Alguns países, direito à vida, incluindo o direito de ter água. Este é um direito da vida. E então, também todas estas questões na Carta dos Direitos Humanos são noção que não podemos pensar nelas como uma noção universal. E quando nós comparamos com outras cartas de direitos humanos, a africana, a árabe, que têm outras questões, têm outras leituras, podemos concordar com algumas, podemos discordar, mas, por exemplo, a própria definição do que é colonialismo, do que é apartheid, do que é sionismo, isto é diferente nestas várias cartas. Portanto, e não quero dizer que a Carta dos Direitos Humanos não é um documento muito importante, mas talvez não é suficiente. Isto acabaste de dizer, depois destes anos todos, resultou numa guerra. Portanto, eu se calhar fazia também a questão: o que é que se pode fazer por além? Como é que nós podemos sair do universalismo do que é justo, o que é que não é justo, do que é direito, do que é que não é direito? E, ao mesmo tempo, quando nós saímos deste direito, pensar no mundo de uma forma global, que é um exercício que não sei se é possível, não sei se faz sentido, mas eu acho que esta é a pergunta, esta é a proposta. Como é que nós podemos não pensar nesta obrigação universal, que é o universalismo absoluto, e, ao mesmo tempo, pensar no mundo como um espaço global? Joana? Obrigada, Chat. Muito interessante essa perspectiva e, sobretudo, é importante trazer esta ideia de que a universalidade dos direitos humanos é universal a partir do ponto de vista ocidental, eurocêntrico e muito datado, não é? E, portanto, universal seria se todos os países pudessem contribuir para essa carta. Eu acho que qualquer documento escrito, seja ele lei, seja um regulamento, seja uma declaração, é importante para servir como farol e na verdade, guia-nos em muitas situações. Mas como em muitas coisas, aliás, Portugal é bem conhecido por isso, que é a lei e aquilo que está na lei é uma coisa, depois a ação humana é outra. E, portanto, a ação humana aí é que faz, de facto, é que põe em execução, não é? O que esse papel, esses papéis nos dizem, nos orientam. E aquilo que temos visto é que, apesar, por exemplo, de boas leis, nós temos ótimas leis em Portugal, a vários níveis. Temos agora recentemente um plano de combate ao racismo e à discriminação, por exemplo, que tem ideias
muito boas e eu poderia ter outras muito mais, mas em si é um plano cheio de boas intenções, mas a nível da sua execuabilidade fazemos um ponto de interrogação, não é? Não só porque para elas serem, para as medidas e para aquilo que se estipula como objetivo ser execuível é preciso dinheiro e para isso é preciso alocar recursos e quem tem os recursos faz escolhas e que muitas vezes essas escolhas ficam relativamente a estas matérias, ficam para o último plano e, portanto, acabam por ser o último, o refúgio, não é, do saco e, portanto, não haver meios para pôr as coisas a andar. Não sei se me desviei talvez um bocadinho da pergunta. Peço desculpa. Não faz mal nenhum. Os desvios são bons. Eu acho que vamos de facto terminar. Queria agradecer muito, Joana, o esforço de estares aí connosco nessas condições. Desculpa não estar presente, tinha imensa vontade, apetecia-me imenso conhecer a pedida pelo Covid. E pronto, que de facto é muito mais prazeroso estar aí convosco e a conviver do que através aqui de uma câmara, mas obrigada pela compreensão. Claro, isso é o que nos cabe. E obrigada, Chad, também. Obrigada eu, e é um prazer estar aqui pela primeira vez e espero que não seja a última. E gostei muito de conhecer todas as pessoas e ouvir também da vossa parte. E obrigada. Sim. Obrigada.